Oriente é uma palavra que, ao ser citada, já nos passa a ideia de sensualidade, exotismo e barbárie. Será que, pensando além dessa camada de senso comum, alguém realmente saberia identificar a essência dessa palavra? Ao final de longas buscas, e considerando o absurdo de tanta diversidade posta em uma só palavra, nosso grupo aceitou o que parecia ser a ideia mais coerente. O Oriente é simplesmente tudo que não é o Ocidente. Nesse sentido, seguindo um pensamento lógico, para sabermos o que é o Oriente, precisamos saber quem somos, precisamos saber o que é o Ocidente. O que é o Ocidente? Ao contrário do que pensamos do Oriente, o Ocidente pretende e parece ser o ideal de civilização, refinado, ordeiro e democrático, o detentor da história do mundo, parâmetro de todas as coisas e onde tudo faz sentido. Entretanto, Ocidente é um conceito da Idade Moderna, criado pelos europeus com o objetivo de diferenciar suas culturas das demais do mundo. Afinal, por que temos pensamentos tão estereotipados sobre Oriente e Ocidente? Esses estereótipos não estão aí sem motivo. Aproximadamente no século XVIII ou XIX, com a política expansionista europeia na África e na Ásia, responsável pela colonização de algumas culturas milenares, era muito vantajoso desenvolver sobre os orientais um controle cultural e difundir a imagem da superioridade europeia. Como o Oriente é supostamente o oposto do Ocidente, a imagem agregada dos orientais acabou sendo de inferioridade, desordem, promiscuidade, entre outras. O papel dos orientalistas. Os orientalistas foram pesquisadores europeus empenhados em registrar os hábitos, culturas e religiões orientais. A designação mais prontamente aceita para o orientalismo é acadêmica. Isso surgiu de um academicismo, intelectuais tentando entender qual é a visão do Ocidente e do Oriente. Né? E eles rotularam os estudos sobre o Oriente. Suas pesquisas, aparentemente bem construídas e refinadas, foram, em grande parte, responsáveis por uma visão estereotipada e negativa sobre o Oriente, que perdurou por muitos anos e ainda perdura em algumas situações. O Ocidente é dinâmico, diverso, passível de autotransformação e autodefinição. Ao passo que o Oriente é estático, interno, uniforme, incapaz, olha só, incapaz de autorrepresentação. E por fim, o Oriente é temível e deve ser controlado pelo Ocidente, por meio de guerra, invasão, colonização, pacificação. Era uma forma de colonização. Né? De certa forma, está numa posição superior para dominar o povo, né? Que não necessariamente seja inferior, porque alguém falou aqui da sabedoria milenar e tudo mais, eles tinham intelectuais, tinham sábios, né? Matemáticos, eles tinham as artes, humanidades desenvolvidas, muito bem desenvolvidas, mas que aquilo eles menosprezavam, os ocidentais menosprezavam, e criavam uma imagem do que era o Oriente. Só nos dias de hoje, com pensamentos de intelectuais como Edward Said, os quais baseamos grande parte do nosso trabalho, tomamos consciência do enorme preconceito que envolveram essas pesquisas e que o orientalismo, na verdade, serviu como uma ferramenta legitimadora da exploração colonial. Ele era palestino, ele viveu no Egito, nasceu no Egito, depois os pais foram todos, ele viveu o Oriente e viveu o Ocidente. Ele tem origem oriental, mas ele viu o lado ocidental como enxerga. Então, realmente é uma pessoa que conseguia enxergar o que dessa divisão, dessa distinção.
Segundo Sayre, as buscas e atribuições feitas pelos orientalistas não só tiveram o objetivo de catalogar os orientais, como nos fazer entender quem somos enquanto ocidentais. Era exatamente essa contraposição. Eu preciso definir o outro, o que é o outro, e me reafirmar como ocidental. E se eu não definir o que é aquele outro, eu não sei o que é o que eu sou como ocidental. Consequências do orientalismo. A pior consequência do orientalismo é que, com o passar dos séculos e o domínio ocidental sobre o mundo, os povos com culturas não europeias acabaram se aceitando como orientais. A quantidade de culturas europeias ou com influência europeia é ínfima em comparação às outras milhares que existem no mundo. Logo, a diversidade oriental acaba sendo reprimida. E ele afirma que os próprios orientais, que é a geração do século XX, que vem pós-orientalismo, se vê influenciada pela definição ocidental do Oriente. Isso se repetiu, até no século XX. Não era mais a potência militar que era a Inglaterra na Primeira Guerra, já não era mais na Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra, quem se tornou a grande potência militar? Estados Unidos. Estados Unidos também, estrategicamente, fortaleceu vários povos, daí que surgiu Bin Laden, daí que surgiu outros todos. O colonizador faz com que o seu colonizado seja o seu reverso absoluto. Vender uma imagem simbólica.